Paz do Senhor, família! Ronald Alves falando aqui e retornando com o canal agora de cara nova. Espero que vocês gostem. Vamos ter algumas novidades, vamos retornar com os estudos, retornar com alguns assuntos polêmicos, falar a respeito de algumas coisas que são muito pertinentes em alguns locais da igreja, na roda de amigos, entre outras coisas afins. Então, para começar esse primeiro vídeo, nós já vamos entrar numa polêmica a respeito do batismo com fogo. Vou estar trazendo para vocês a minha visão, mas sem desrespeitar a visão dos que pensam o contrário disso, e eu espero que vocês possam gostar do vídeo. Então já abram aí comigo em Mateus capítulo 3, vamos começar a falar a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se você já encontrou aí na Bíblia, Mateus capítulo 3, vamos dar uma lida e falar a respeito do batismo com fogo. Versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, na Judéia. Pula para o versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Grava esse versículo aqui. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Em suas mãos tem a pá e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimarás a palha com fogo que nunca se apagará. Agora, o porquê que eu acho que o batismo com fogo, para mim, na minha visão, é a respeito de condenação. Primeiro nós temos que olhar o versículo num todo, o capítulo, perdão. Que você vai observar que João Batista está batizando para arrependimento algumas pessoas. Nisso vai aparecer um grupo, que são os fariseus, os saduceus, que vinham ao encontro dele para tentar debater com ele e fazer com que distorcesse a pregação de João Batista. E nisso, João Batista, observando e reconhecendo o coração e o que eles queriam fazer, então João Batista vai dizer, aqui no versículo 11, no qual nós lemos, que há de vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E vale ressaltar aqui no versículo 10, que eu mandei vocês guardarem, muito interessante que toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então o João Batista, ele já está falando que o fogo significa para a condenação. Mas como eu vou ir de encontro a isso, o meu pensamento vai estar nesse entendimento. Nós vamos abrir agora lá em Atos capítulo 1, se você puder acompanhar na Bíblia, que vai dizer assim em Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, Jesus, estando com os seus discípulos, antes de ter se assunto aos céus, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. É interessante perceber que Jesus, ele vai citar a pregação de João Batista, porém, para os discípulos, ele vai tirar a parte do batismo com fogo. Só vai falar o batismo com o Espírito Santo. Então, ao meu ver e ao meu entendimento, João Batista está pregando para um povo que era crente, que estava se convertendo, e no momento que chegam os saduceus e os fariseus, são os que não eram convertidos. Então ali João Batista meio que estava finalizando a sua pregação
dizendo: aquele que aceitar Jesus vai receber o Espírito Santo, e aquele que não aceitar Cristo vai receber a condenação, que seria o batismo com fogo. Isso vale dizer e perceber que vai junto com esse versículo 5 aqui de Atos capítulo 1, na qual Jesus vai repetir a pregação, só que ele vai omitir o batismo com fogo para os seus discípulos, porque, diferente de João Batista, que tinha 2 grupos de salvos e não salvos, aqui Jesus ele vai ter um grupo só de salvos, que são os discípulos. Então, para eles, o batismo com o Espírito Santo e não o batismo com fogo. Então, esse é o meu entendimento rápido, para vocês sobre o batismo com fogo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem comentar e contra a minha visão, não tem problema nenhum, eu respeito a visão de cada um, mas só estou trazendo a visão que eu entendo relacionada a esse versículo. Vale ressaltar que eu não sou o dono da verdade, estou aqui para trazer estudos, para trazer informações, Claro que alguns vão aceitar e outros não, Alguns vão ter visões diferentes. O importante é que nós possamos continuar vivendo em comunhão, porque somos irmãos, então vamos todos para o céu. Então fique com Deus, até a próxima. Ative o sininho, que é muito importante você receber os vídeos, vocês ficarem atentos, e também se inscreva no canal, que vai nos ajudar muito, para avançar nesse evangelho. Vamos estar juntos cada vez mais firmes e fortes para a graça de Deus. Valeu, tamo junto, é nóis!